Vamos ver o que o Cruzeiro falou também sobre o Dudu. Vou pedir para o Gabriel Zito colocar a imagem para a gente. Você já acompanha aqui na nossa tela do Link Sport Clube Podcast. O Cruzeiro disse assim em relação a essa desistência do Dudu, ó. Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio do acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o Clube Celeste se dirige à sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara este assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar com seu elenco. Aí vem uma parte mais complicada que eu acho que foi diretamente para o Dudu. Tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que verdadeiramente, em caixa alta, queiram estar no Cruzeiro. Ou seja, o Dudu não é nada disso. O Dudu não é leal, compromissado e não quer realmente estar no Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro deixando certíssimo e claro pro Dudu que as portas estão fechadas, ele não tem mais espaço no time mineiro, né? Inicialmente não. A gente precisa aguardar para saber. Final de temporada. Neste momento ficou uma situação muito constrangedora, porque o Dudu deu a palavra pro Matos, que deu a palavra pro presidente. Então, assim, houve um anúncio nas redes sociais. Acho que o que pega mais aí é a questão do anúncio. O anúncio, ele foi feito, então se imagina que quando algo, ainda mais hoje, profissionalmente falando, no mundo do futebol, não tem mais essas bolas fora. Uhum. É difícil você ver um clube anunciando um jogador e cancelando essa negociação. Então, quando vai para as redes sociais, da forma como foi, pegou uma foto do Dudu lá quando ele iniciou no Cruzeiro, bem antiga, o bom filho a casa torna. Você cria uma expectativa. O Cruzeiro está investindo, está trazendo jogadores, contratou o Caio Jorge, renova com o Matheus Pereira, traz o Dudu, né? Se fala muito do Matheus Henrique, né, que está atuando no futebol italiano, que pode vir a ser contratado também. Tem a questão do Mina, né? O Cruzeiro tenta repatriar o Mina para o futebol brasileiro. Então, tem o Cássio, né? Querendo ou não, estando à disposição, certamente será titular. Então, o torcedor, ele começa a desenhar um time na cabeça e fala, com esse time aqui dá pra gente brigar por uma Libertadores. Uhum. Já dá pra gente voltar a ter expectativas de um Cruzeiro vencedor, de um Cruzeiro brigador, né? E aí se cria aquela atmosfera. E aí quando as coisas não saem como desenhada, como esperado, e aí a diretoria tem que se posicionar, é óbvio que ela vai pender pro lado do torcedor, aí vai escrever bonitinho que, né, o jogador lá não se comprometeu, mas pera lá, como que você anuncia, né? Aí vai uma crítica para a direção do Cruzeiro. Como que você anuncia um atleta sem que ele tenha assinado esse documento? Beleza, você pode vir às redes agora e questionar, né, e jogar bonito, palavras lindas lá pro torcedor, para falar que o atleta não está querendo jogar no clube. Mas o erro também é do Cruzeiro. O Cruzeiro também errou. Como que você anuncia algo que não está assinado? Exato. Como que você como você cria essa expectativa pro torcedor, sendo que nem você tem a garantia e a certeza? E aí quando a gente vê essa situação, a gente pode comparar com a seleção brasileira, por exemplo. O Edinaldo falando que o Ancelotti vinha, o Ancelotti não tinha assinado nada, falou que não vinha. Como que a gente se sentiu, né? Então, eu acho que é um erro, é um grande erro isso. A gente tem que... a falar de futebol aqui no país do futebol que move tanto a massa e que move sentimentos, a gente tem que tomar passos certeiros. Porque não adianta você não ter ali, o cara falou, o cara pode mudar de ideia, né? E foi o que aconteceu. Eu acho que o Dudu realmente iria. E ele mudou de ideia pela pressão da torcida. Foi isso que aconteceu. É pela forma como foi conduzida. Porque assim, por exemplo, o Luan saiu com as portas escancaradas, um jogador que era muito criticado em alguns momentos, um jogador que a torcida também, em algumas situações, pediu a saída do atleta, e em nenhum momento você viu o Luan desrespeitar o Palmeiras. O Luan, inclusive, quando saiu, foi aquela coisa assim, Luan tem uma proposta, o Luan pode deixar o Palmeiras nos próximos dias, o Clube do México vai pagar a multa. Então, assim, se cria uma atmosfera, se cria uma situação, e o torcedor...
consegue encarar com mais naturalidade. Agora, quando você tá lá no seu sabadão, de folga, 3 da tarde, tá curtindo um churrasco, tá curtindo sua folga, tá lá, se divertindo, aí você abre o seu Instagram, ou sua rede social, e aí tem a notícia lá do Cruzeiro, Dudu no Cruzeiro, tipo, opa, o que é isso? Como assim? O que tá acontecendo? Né? Então, foi algo que, na minha opinião, foi muito mal gerido por todos. E eu coloco o Palmeiras também, né? Ontem eu já citei aqui que... não, assim, cada um tem o seu motivo. O motivo do Dudu agir por impulso e querer aceitar a proposta, ao que dar a entender, é que nem Leila nem Abel fizeram questão do atleta. Ele chega e falou, tem uma proposta. Beleza, amigão, vai lá. Desconsideraram os anos de Palmeiras que o Dudu tem. Então, o atleta pode ter ficado chateado e no impulso, então eu vou embora. Mas eu vejo como uma ação geral. Porque, para mim, fica muito claro que, assim, também, a Leila, ela não está errada. O jogador quer sair, ela não impediu. Ela falou, beleza, você quer sair... Vai com Deus, né? Só que assim, exato, só que o que acontece? Ela também é inteligente. Por quê? Se há essa negociação rolando há 20 dias, o Dudu estava em recuperação, na quinta-feira tinha a expectativa, o Dudu vai voltar contra o Vasco. Palmeiras podia chegar na quinta-feira e falar assim, ó, o Dudu está à disposição, mas não será relacionado porque o atleta tem uma proposta para jogar em outro clube do Brasil. Palmeiras podia ter feito isso. Jogado limpo também. Mas aí que tá. A gente percebeu a reação nas redes sociais. Se o Palmeiras chega e fala que o Dudu tem uma proposta de outro clube do cenário brasileiro, a cobrança ia ser gigante em cima da direção, para não deixar o jogador sair. Então o que a Leila fez? Você quer sair? Sai. E aí agora, meio que tipo assim, o atleta quis sair. Né? Nas costas dele. Ficou nas costas dele. Ela tirou a responsabilidade. Uma baita de uma gestora. Sim, é uma baita de uma gestora, mas tipo assim, é uma situação que, no meu ponto de vista, todos estão errados. O Palmeiras podia ter aberto o jogo antes e falado, o Dudu não vai ser relacionado porque ele está em negociação contra o clube brasileiro. Vamos jogar limpo. Não precisa também jogar o jogador aos leões. Você também, entendeu? E aí você joga limpo... Mas eu ainda acredito que ele deu a palavra dele pro Cruzeiro. Sim. Depois daquele jogo em que ele não foi colocado, porque ele ficou bravinho. Então ele também errou aí. Sim. Bom, o erro é de todos, né? Lê um pouquinho aqui dos comentários que tá